Esteroide anabolizante. Entenda como essas drogas funcionam no teu organismo e quais as diferenças reais do esteroide para um suplemento. E ainda, os efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes. Aguarde! Olá galera, bem-vindo a mais um Force in Life. Hoje o tema será esteroide anabolizante. Antes de mais nada, anabolizante é tudo aquilo que promove o crescimento de células e tecidos em você. Uma proteína, uma simples proteína, um whey protein, os suplementos hoje vendidos, eles fornecem um efeito anabolizante. Porém não são esteroides anabolizantes, pois não são derivados da testosterona. A testosterona, o esteroide anabolizante, ele vai imitar o efeito da testosterona natural no teu corpo. Porém, vai gerar um efeito colateral em você, o esteroide anabolizante, porque ele é um derivado da testosterona. Ele não é a testosterona que você produz naturalmente. Então, o problema central do esteroide anabolizante é porque você nunca sabe onde que ele vai parar no teu organismo. Aqui tem um quadro relacionado aos efeitos androgênicos e anabólicos do esteroide anabolizante. Qualquer esteroide que você utilizar vai gerar em você um efeito androgênico. O que seria esse efeito androgênico? Ele vai aumentar as capacidades, as características sexuais do teu organismo. Por exemplo, o engrossamento da voz, o aumento de cabelos no corpo, na face, padrão masculino de pelos aumenta. O que você vai ter? Um aumento da libido, você vai ter um aumento da oleosidade da tua pele, porque vai aumentar a quantidade de sebo dentro da tua glândula sebácea, que forma acne, as espinhas. E esse é o efeito androgênico do esteroide anabolizante, entre outros. Você vai ter também o efeito anabólico, que é o que você quer. Só que não tem como você ter o efeito anabólico sem ter o efeito androgênico. É como se você voltasse a ser adolescente, se você já é alguém adulto, e é como se você voltasse a ser adolescente, onde começa a nascer mais cabelo em você, mais acne, você fica mais irritado, o teu humor ele fica alterado, mas você vai ter o efeito anabólico ao mesmo tempo, que é o crescimento do músculo, que é o que você quer, ao crescimento da massa óssea, a quantidade de hemoglobina, da proteína que transporta o oxigênio no teu corpo, por isso que você fica mais disposto, você tem mais velocidade se você quer correr, você tem mais força também, porque aumenta a massa muscular no teu organismo, você tem mais força se você quer ganhar força, e você tem mais volume se você quer ganhar mais volume, mais massa muscular. O grande clichê do esteroide anabolizante, cara, é que ele diminui o catabolismo, a quebra de tecido no teu organismo. Você fica muito mais tempo construindo moléculas para poder formar músculo e ossos, para poder formar tecidos no teu organismo em geral, do que fica degradando. O tempo todo você está construindo e degradando moléculas no teu organismo. O café da manhã que você tomou, você está o tempo todo construindo através daquele café da manhã, anabolizando e também está degradando ao mesmo tempo. Quando você toma o esteroide anabolizante, tudo aquilo que você ingere, a partir do momento que você toma o esteroide, você passa a construir muito mais tempo do que degradar, do que quebrar, inclusive o teu treinamento. Você passa a ficar muito mais tempo em anabolismo e construção muscular do que em destruição muscular. Outra coisa, quando você toma uma proteína que gera um efeito anabólico, um efeito construtor no teu organismo, o receptor do whey protein, da proteína, ele sinaliza na membrana da célula para depois entrar no núcleo da célula, que está aqui preenchido nessa bolinha. Aqui a gente tem o citoplasma e aqui a gente tem a membrana plasmática, aqui dentro do núcleo. Então a membrana, onde vai ter o receptor da proteína, para depois ela entrar dentro do citoplasma e do núcleo da célula. Aqui a gente tem então o citoplasma da célula, aqui o núcleo da célula, né? E o nucleolo lá dentro, onde você vai ter o teu DNA, que vai fazer você construir proteína, o teu DNA da célula. O esteroide anabolizante, ele entra direto no núcleo da célula, porque o receptor dele, do esteroide, é ionotrópico, é nuclear, ele vai entrar direto do núcleo da célula, lá no constituinte do DNA, para promover a síntese de proteína, a reparação do tecido que você lesou. Depois você vai ter aqui o RNA mensageiro, tal, esse não é o assunto, né? Que vai transportar as informações da proteína que você quer construir, ok?
Tudo você vai pagar um preço quando tomar o esteroide. Se você quer saúde, você tomar esteroide, você tem que pensar um pouquinho melhor antes de tomar. Agora, se você quer estética, ou você quer competir, se você é atleta, aí é outros 500. Muitas vezes você não está ligando para o efeito colateral, ok? Outra coisa, por que a pessoa tem acne então? Ó, aqui a gente tem um pelo. Aqui a gente tem a camada de fora, a camada da epiderme, aqui é a tua pele vista, ó, lateralmente aí, como você está vendo, de frente no caso. Aqui você tem os teus pelos, ó, no corpo. E aqui você tem a glândula sebácea, lá embaixo. Ó. A glândula sebácea, ela vai produzir, nesse caso, a glândula sebácea, ela produz sebo e produz, aqui a gente tem o folículo piloso, aqui, ó. Quando você toma um anabolizante, você aumenta a quantidade de sebo aqui embaixo, ó, nessa glândula aqui, que é a glândula sebácea. Aí, como você produz sebo, e a mesma glândula é a que produz cabelo, você vai começar a perder cabelo. Então você não vai ter mais cabelo aqui, vai começar a ter queda de cabelo, onde você vai poder desenvolver a propensão a ter calvície, porque o esteroide aumenta a quantidade de sebo na glândula sebácea no mesmo local onde nasce cabelo. Então, ou você tem espinha, ou você tem o nascimento dos folículos capilares, do pelo, a formação do pelo. Então aqui você tem a glândula sebácea, então ela vai começar a gerar a acne aqui embaixo, encher muito de acne e vai tentar botar para fora, onde vem a espinha, propriamente dita. Ok? Esse é um dos fatores que vão aí causar de efeito colateral. Quando você ingere uma proteína, outra coisa que você tem que saber, aqui você tem uma célula, o efeito do exercício gera uma mecanosensação, ou seja, um estímulo na tua membrana da célula. Esse estímulo vai acionar um sinalizador chamado mTOR. Quando você pratica exercício, você aciona esse mTOR que aumenta a síntese de proteína para você construir músculo. E quando você toma uma proteína, vai acionar a leucina, que está aqui, que vai estimular o mTOR. Então, é muito melhor você praticar exercício, se você quer saúde, praticar o exercício e ingerir uma proteína que contenha leucina para estimular o mTOR, do que só praticar o exercício para estimular o mTOR. Então, aí você pratica o exercício, ele gera um estímulo na tua membrana, que vai ativar sinalizadores, que vai estimular o mTOR, e o mTOR estimula a síntese de proteína. E daí depois do treino você toma a proteína, ou o aminoácido, a glutamina, enfim, principalmente a proteína, porque ela é rica em leucina, e o BCA, ele vai estimular a leucina, que estimula o mTOR. Então são 2 em 1 agora. A mecanosensação do exercício, que estimula receptores de insulina na membrana, que estimula o mTOR, e você tem agora o estímulo de leucina através do uso do suplemento, que estimula o mTOR, e o mTOR está aqui, estimula a síntese de proteína. É simples, é como se o suplemento imitasse de uma forma natural apenas a síntese de proteína do esteroide anabolizante, ok? Só que você não vai pagar um preço tomando suplemento. Ou se alimentando. Isso não funciona só no suplemento, funciona na tua alimentação também, cara. Então, eu não estou aqui advertindo o uso de esteroide, nem fazendo apologia. Eu quero apenas advertir que você, se você quer saúde, você vai ter uma consequência se você usar. Agora, se você quer estética, competição, rendimento, é outros 500. O nosso foco aqui hoje do assunto é apenas advertir você, ok? Mais outra coisa então, você produz a testosterona no teu testículo. No teu testículo, quando você utiliza o esteroide, você vai ter uma sinalização lá no teu cérebro, numa glândula chamada hipófise. Essa glândula, ela vai sinalizar para o teu testículo produzir mais testosterona. Isso naturalmente acontece, mas a testosterona que você tem, que você produz naturalmente. Quando você usa esteroide, você corta essa produção natural de testosterona, essa sinalização da tua hipófise no teu cérebro para o teu testículo. Ok? Aqui você vai ter, imagina aqui o teu testículo com as composições internas dele, enfim, epidídimo, que armazena e amadurece o teu espermatozoide, enfim. Aí, quando você toma o esteroide, você vai ter esse bloqueio, a gente diz que é o bloqueio do eixo hipotálamo-hipófise, hipotálamo pituitário nesse caso, você vai ter esse bloqueio, ok? Então por isso que realmente, quando você usa o esteroide, você vai passar a produzir menos espermatozoides, porque você vai ter esse bloqueio. Então se você passa a produzir menos espermatozoides, você vai ficar menos viril, infértil, ok? Então essa é outra característica importante, né? Se você quer ser aí
um atleta ou de ponta um fisiculturista, por exemplo, e você não está medindo as consequências do uso, entende? Eu acho que você tem que estimular da melhor maneira o DNA da tua célula. E você vai estimular da melhor maneira com um treinamento adequado, com um treinamento de preferência de alta intensidade, porque você precisa de um tempo de lesão no teu tecido muscular para você promover uma boa síntese de proteína, para você conseguir atingir o núcleo da tua célula de uma forma satisfatória e automaticamente, depois que você atinge o núcleo da célula, você vai ter uma síntese de proteína. Porque com o esteroide a coisa é muito direta, vamos dizer assim. Mas você vai pagar um preço por isso, porque não é algo natural, o teu organismo ele não reconhece o esteroide anabólico, ele não sabe o que é aquilo. E toda vez que o teu organismo não reconhece uma substância que você está ingerindo, ele vai desencadear, nesse caso, um efeito colateral. E não tem como você controlar o efeito colateral. Então, cara, você fica de mãos atadas para o uso do esteroide. E se você quer utilizar, eu não deveria falar isso, mas eu vou falar. Você tem que pegar o anabolizante mais anabólico e menos androgênico. Mais anabólico porque ele vai promover o aumento de massa magra muscular em você, com o mínimo de efeito reacional no teu organismo, de efeito androgênico, que vai te deixar menos irritado, que vai te deixar te promover menos queda de cabelo, que vai te promover menos oleosidade na pele, enfim, que vai te promover menos bloqueio desse eixo. Só que, cara, é quase impossível, porque quanto mais aumenta a massa muscular, maior vai ser o efeito androgênico. Não tem como, é difícil você sair dessa circunstância, não tem como. Tá? Mas enfim, você tem que procurar se informar qual o efeito mais anabólico do esteroide que você vai usar e menos androgênico. Ok? Tem hoje vários esteroides aí, mas não vem ao caso aqui tá falando isso para vocês, ok? Senão eu vou estar de alguma forma divertindo aí o uso e isso não vai valer a pena. Com certeza depois você vai pagar um preço por isso, ok? Então pense bem antes de você usar, ver se você realmente quer isso, né? E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado, um grande abraço, fiquem com Deus e dá a curtida aí e te inscreve no canal, cara. Eu espero por vocês. Esse canal é para profissionais da área da educação física e pessoas que estão interessadas em saber de uma forma bem científica como é que tudo isso acontece, como é que o exercício desenvolve potenciais no teu organismo e como que o teu organismo responde ao exercício, ok? Até mais! Que lindo! Olha que maninho, olha que maninho!